sejam bem-vindos ao nosso podcast Saúde Entre Nós. Eu me chamo Érica Paula. E eu, Luara. E hoje nós iremos falar sobre uma especialidade que poucos conhecem, a infectologia. E aí já fica a primeira pergunta, você conhece? Você sabe o que é infectologia, infectologista? Gente, que palavras são essas? Então fiquem conosco e vamos juntos aprender sobre essa especialidade. Para nos ajudar a esclarecer todas as dúvidas sobre esse tema, temos a honra de ter aqui conosco o médico infectologista. Olá, meu nome é Gustavo Magalhães, eu de formação sou médico infectologista. Eu me formei pela Unirio, fiz a residência médica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, mestrado, doutorado pela Fiocruz, professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, fui gerente do programa IST-AIDS e hepatites virais da Prefeitura do Rio de Janeiro por 3 vezes e sou referência em genotipagem para o HIV do Ministério da Saúde. Eu que agradeço, a honra é minha de estar aqui. Muito obrigado, Érica, Luara, por estar Obrigada. Aqui com o podcast Saúde Entre Nós. E é um prazer a gente poder participar. Doutor, o prazer é todo nosso estarmos aqui com o senhor para aprender um pouco mais dessa especialidade. Então, eu já quero começar, se a Luara me permite, já com a primeira pergunta. O que faz um médico infectologista? O médico infectologista é um médico que a especialidade cuida de doenças infecciosas e parasitárias. São pessoas que apresentam doenças infecciosas que podem ser causadas vírus, bactérias, fungos, micobactérias, ou seja, diversos micro-organismos, protozoários. Então, são diversas infecções que as pessoas, às vezes, nem conhecem ou não identificam, mas o infectologista pode auxiliar, cuidar, orientar outros colegas especialistas e cuidar dessas infecções. Doutor, e quais seriam essas infecções? Existem diversas infecções, como, por exemplo, infecções respiratórias, como no caso de gripe, a Covid, pneumonias. Podem ser, por exemplo, infecções transmitidas por mosquitos, por exemplo, dengue, zika, chikungunya, infecções sexualmente transmissíveis, como sífilis, HIV/AIDS, as hepatites virais, por exemplo. Existem infecções do trato urinário, são diversas, gastroenterite, meningites. Então, é um mundo e, inclusive, as infecções que são relacionadas à saúde são as que a gente chama de infecções hospitalares. Interessante que quando a gente vê alguém com infecção urinária, dá muito frequente em mulheres, né? Mais frequentemente em mulheres, não, que os homens não vão ter, a gente sempre fala para procurar um clínico geral, um ginecologista, mas o infectologista nós não temos esse hábito. O que normalmente acontece é que, inicialmente, as infecções urinárias que não são complicadas, os outros especialistas acabam iniciando o tratamento, mas quando a infecção urinária se torna recorrente ou uma bactéria que é resistente a antibiótico, aí ou seja, a infecção começa a se complicar e aí eles acabam solicitando o nosso auxílio para orientar na conduta, a troca de antibiótico terapia, orientações em geral. Bacana. Que exemplos de infecções podemos citar? São várias, mas as mais comuns que procuram o infectologista em consultório é o HIV/AIDS, as infecções urinárias de repetição. Geralmente o colega médico, obstetra, ginecologista, eles tratam as infecções urinárias, mas aquelas que são de repetição, pode ser uma bactéria multiresistente, então acabam encaminhando para o infectologista. Infecções sexualmente transmissíveis, gonorreia, sífilis, às vezes com gestantes também, toxoplasmose, aparece muito também pneumonias, sinusites,
São diversos quadros infecciosos diferentes que acabam Bacana. surgindo. Quando o senhor fala de repetição, a infecção urinária, Isso. qual seria o prazo? Eu tenho agora e Uma, para inf- poder entender que é de repetição. uma infecção urinária geralmente é tratada dependendo do antibiótico pode ser de dose única, pode ser durante 3, no máximo 7 dias, por exemplo. Uma infecção urinária não complicada. Então o colega pode tratar, a infecção urinária resolveu, mas se os sintomas persistem, ou ela retorna, ou é uma nova infecção urinária, e isso se repete, e aí eles acabam encaminhando para a gente investigar se tem outros motivos para isso estar acontecendo. Quando falamos que iríamos receber um infectologista, nós recebemos a seguinte pergunta: doutor, o que é PrEP? PrEP é uma profilaxia pré-exposição para nos proteger da infecção, por exemplo, de algumas infecções. Mas a PrEP atualmente que a gente tem mais comentado é uma profilaxia para o HIV. Ou seja, a pessoa que não vive com HIV, seus testes são negativos para o HIV, mas ela se sente no risco de se infectar pelo HIV, essa pessoa tem diversas maneiras de se proteger. Uma delas, a mais importante, é o uso de preservativos. Mas há uma outra opção que pode ser adicionada, fazer junto, em concordância com o preservativo, tomar um comprimido por dia para se proteger, para não pegar a infecção do HIV. Então, conforme o meu estilo de vida, Isso. poder... São pessoas que, por exemplo, a PrEP ela é recomendada para aquela pessoa, não importa quem, que tenha, pelo menos no Brasil, o Ministério da Saúde, ele recomenda pessoas acima de 15 anos de idade, que tenha mais de 35 quilos, pessoas que estejam com a vida sexualmente ativa e que essa pessoa se sinta no risco. Eu acho que vou acabar me infectando pelo HIV, eu quero me proteger. É uma maneira a mais de proteção além do preservativo. E doutor, quais são os outros tipos de PrEP? A PrEP, no momento, no Brasil, a gente faz com o comprimido, são 2 antirretrovirais, tenofovir e emtricitabina. Eles são 2 antirretrovirais no mesmo comprimido. E a gente pode fazer ou uso diário, tomar todos os dias, ou para determinadas pessoas, como homens que fazem sexo com homens ou mulheres trans, que não estão no momento em uso de hormônios à base de estrogênio, essas pessoas podem fazer o que a gente chama de PrEP sob demanda, de acordo quando ela for se expor. É um esquema de quantidade de comprimidos para aquela exposição sexual. Doutor, e como eu sei que estou tendo uma infecção de repetição? Quando você procura um médico e ele tratou você, por exemplo, para uma infecção urinária, para uma infecção respiratória como pneumonia, para uma infecção na garganta como uma amidalite, você fez o tratamento, resolveu. E num período de menos de um ano aconteceu novamente mais de 2 vezes, ou seja, teve de novo e mais uma vez. Vamos dar um exemplo, 3 vezes no ano, 3 infecções urinárias dentro de um ano. Então, está acontecendo algum problema. Eu estou tendo infecções que estão se repetindo. E é interessante só falar isso, porque geralmente a gente fica com aquela tossezinha e fica ali comprando um xarope, ou tomando um xarope caseiro, ou comprando um xarope. A gente começa a repetir a primeira receita e aquilo vai se acumulando. E quando vê, pode virar ali uma pneumonia ou até mesmo uma tuberculose, correto? Na verdade, para a gente adquirir a tuberculose, a gente tem que se infectar, ou seja, inalar o bichinho da tuberculose. Então, tem pessoas que têm tosses que não pegaram o bichinho da tuberculose, então não vai virar uma. Mas tem gente que já inalou o micro-organismo da tuberculose, que é uma micobactéria,
Essa pessoa pode ter tosse que persiste por um período prolongado, mais de 2 semanas tossindo, geralmente vem com febre, pode deixar a pessoa mais cansada, pálida, fazendo anemia, perdendo peso sem estar fazendo dieta, ou seja, uma perda de peso, ela não estava querendo perder o peso, e aí a gente tem que investigar se essa tosse principalmente é produtiva, ou seja, se tem catarro. Essa pessoa tem que procurar a unidade de saúde, a gente tem que fazer a radiografia de tórax, Sim. investigar o escarro, fazer exames para investigar a tuberculose. Ou seja, normalmente quadros infecciosos com febre, arrastado, é um outro motivo para procurar um infectologista. Nem sempre tuberculose, pode ser outras Sim, infecções, infecções por fungos, histoplasmose, criptococose, enfim, são várias. nós selecionamos também algumas perguntas vindo das nossas redes sociais. Laura está aqui com elas. Então, doutor, o próprio vírus curado da hepatite C pode acordar novamente e acontecer reinserção? Existem casos de hepatite C, do vírus da hepatite C, que o tratamento não foi adequado, então a pessoa pode realmente não ter sido curada e depois, com o tempo, o vírus começa a se manifestar. Mas hoje, hepatite C, com os medicamentos atuais, a gente tem uma chance de 99% de cura. Ou seja, você toma geralmente 1 ou 2 comprimidos diariamente por um período, depende de cada paciente, mas geralmente uns 3 meses, e você cura essa pessoa. Curado, acabou, erradicou o vírus. O que pode acontecer é a pessoa pegar de novo. Ela pode pegar o vírus da hepatite C novamente, porque o vírus da hepatite C tem diferentes tipos. Nós chamamos de genótipos. Existe o genótipo tipo 1, tipo 2, 3. Então ele pode ter tipo 3, tratou, curou. E aí ele vai e se infecta de novo pelo tipo 4, por exemplo. Esse é o que pode acontecer. Doutor, e minha amiga, que tomou um arranhão de um gato no braço e ficou cheia de lesão em volta na pele? Isso é importante, é super importante que para as pessoas jamais maltratarem os animais, maltratarem os gatos ou os cachorrinhos, por qualquer que seja o motivo. Mas sim, existem alguns gatinhos que podem estar doentes com, por exemplo, a esporotricose. A esporotricose é uma micose de jardim, na verdade. Os gatos passam pelo jardim, eles se contaminam, acabam ficando doentes, e aí quando eles arranham a gente, sem querer, eles não tiveram a intenção, eles passam esse fungo que causa lesões que vão acompanhando o trajeto do nosso sistema linfático. E aí faz lesões cutâneas, a esporotricose. Sim, geralmente o dermatologista acompanha esses casos, mas o infectologista também pode orientar e ajudar. Então, fui mordida pelo cachorro, porque eu incomodei o cachorro. E aí, aquela... Ah, pegou raiva. Qualquer cachorro pegou raiva. Não tem. Na verdade, a raiva é um vírus que é transmitido pela saliva dos animais que têm a raiva. Não são todos os cachorros ou gatos. Animais que não têm raiva. O mais perigoso é o morcego. Se a gente for mordido pelo morcego, a gente tem que procurar imediatamente a emergência para a gente poder se proteger com vacina, com imunoglobulina, que a gente chama. Mas cachorros de rua, gatos de rua, que a gente não consegue monitorar, que não consegue acompanhar, se for mordido, também deve procurar o atendimento de emergência para a gente se proteger, dependendo da mordida, de como foi a lesão, se vai tomar as vacinas ou a imunoglobulina. Não são todos os animais que têm o vírus da raiva, mas a gente foi mordido, procure atendimento para ser orientado. Tem que se prevenir. Isso. E quanto verme, né? Que a minha cunhada cismou. Quem é que trata verme? É isso. Eu estou com verme, eu nem sei por que ela está com verme, por que ela chegou com isso. E aí eu falei, vou estar com o infectologista hoje. E eu vou perguntar pessoalmente. Isso. Doutor infectologista, trata verme? Sim, o infectologista também trata as verminoses, esses vermes que acabam causando diarreia, desconforto abdominal, cólicas abdominais. Então, a gente investiga, a gente procura exame de fezes, faz cultura das fezes, a gente procura saber
E a gente, identificando o verme, a gente faz tratamento com medicamentos específicos para isso. Sim, fala para ela para procurar um infectologista. Já ganhou aí o paciente. Isso. Bacana. Doutor, e aquelas pessoas que têm íngua, tipo, no pescoço, embaixo do braço, cabeça? Isso. As ínguas são linfonodos, são gânglios linfáticos que aumentaram. Eles são algum sinal de que alguma inflamação ou infecção possa estar acontecendo. Se vem junto com febre, por exemplo, pode ser uma infecção mesmo que a gente tem que investigar. E aí o infectologista vai observar onde elas estão, qual é a característica, quantas são, se elas se são amolecidas, endurecidas, e a gente vai investigar por exames de sangue. Pode ser exemplos de infecções: mononucleose infecciosa, citomegalovírus, toxoplasmose, sífilis. A gente tem um mundo de infecções para ser investigado. Interessante que a gente tem o hábito de ter febre, toma um remédio. Exato. Amanhã eu tenho febre de novo, eu tomo outro remédio. Isso. Depois eu tenho febre de novo, eu vou tomando remédio. Então eu acabo não chegando a lugar nenhum. E digo que eu só passei mal naquela semana. Exato, é sempre importante que as pessoas entendam, automedicação pode ser perigosa. As pessoas acabam tomando um remédio que alivia a dor, mas você pode estar mascarando um quadro mais importante. Mesmo que você tenha sido visitado por algum outro colega médico, algum outro especialista, se os sintomas persistem, vem, procura, vem conversar com um infectologista. Se você tem a suspeição, pode ser uma infecção, pode procurar um infectologista que a gente vai orientar, ajudar. É porque antes a gente vai no colega, né? A gente vai no colega, vai na internet, a gente pesquisa. Hoje eu tô sentindo isso, acho que. Aí você acaba tratando E a o gente sintoma, né? acaba tratando a gente Isso. mesmo. Ou então, meu amigo fala: olha, eu senti dor de cabeça, eu tomei tal medicação. E eu vou lá e tomo também, até porque a dor de cabeça do meu amigo é igual a minha, né? É aquela Exato. coisa. E tem aquelas pessoas que querem fazer, que é muito importante, o que as pessoas chamam de check-up, né? Ou seja, você se expôs, por exemplo, sexualmente a alguma relação sexual desprotegida. É importante essa pessoa vir se testar para as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. E aí a gente vai pedir exames para HIV, para sífilis, hepatite B, para hepatite C. A gente investiga, avalia se tem, por exemplo, corrimento no uretral, no pênis, vagina, que a gente chama isso de uretrite, para ver se é gonorreia, clamídia, ver se tem bolinhas, vesículas, bolhas de água como que são dolorosas, geralmente o herpes, né? Então, as verrugas, que é o vírus chamado HPV, as pessoas que querem saber informações sobre vacinas, vacina para o tétano, vacina para sarampo, agora nós estamos tendo aí a varíola do Isso. macaco, monkeypox. Quer informações? Vem conversar com o infectologista. Bacana. Doutor, eu também tenho uma pergunta. Nós, nós temos um hábito de ter uma certa resistência ao infectologista. Pois é, A gente tem uma certa... Ai, infectologista, vamos pensar que eu estou com uma doença sexualmente transmissível. É. E aí o senhor está aqui com esse bate-papo, isso. abrindo esse leque, que o infectologista não está totalmente ligado somente a esta área da nossa saúde. Isso. Dá um pouco de receio, ansiedade, medo, que eu vou no infectologista e vou descobrir alguma coisa desagradável. Mas o infectologista avalia outras coisas também. Então, sim, isso existe. As pessoas ficam preocupadas de descobrir alguma doença não que ela se sinta desconfortável, que outras pessoas fiquem sabendo. Não é necessário contar para as pessoas, mas é importante cuidar da sua saúde e não deixar Sim. que a doença avance. Bacana. E o senhor falou sobre check-up, exames de laboratório de nossos patrocinadores, a Policlínica São Francisco de Paula, a Policlínica Menino Jesus são os nossos patrocinadores, a Policardmed. E pode também estar entrando em contato com eles, que lá nós temos laboratórios especializados em check-up. Doutor, a PrEP é 100% eficaz?
Não, a PrEP é uma profilaxia a mais para se proteger, para não pegar o HIV, mas mesmo tomando o comprimido todos os dias, existem poucos, mas muito poucos casos de pessoas que mesmo assim acabam se infectando pelo HIV. O que acredita-se em relação a isso é ou elas não estão tomando direito, que é o mais provável, ou é porque pode ter sido uma relação com uma pessoa que tem HIV, mas a carga viral dessa pessoa está alta, porque carga viral não detectada não transmite. A pessoa que vive com HIV, carga viral não detectada, é risco zero de transmissão. Mas se tiver uma pessoa que vive com HIV e a carga viral é elevada, pode transmitir. E se esse vírus for resistente a remédio, mesmo a pessoa tomando PrEP, o comprimido todos os dias, existe um risco bem baixo de se infectar. Mas é muito baixo mesmo. A PrEP protege muito, reduz muito novos casos de HIV. E após quanto tempo de uso do medicamento a pessoa está protegida? A gente sabe que para as mulheres cisgênero, homens trans, a gente não tem tantos dados em relação a isso, então o que a gente tem de dados é que tem que tomar o comprimido diário e após 7 dias, mesmo para quem vai fazer sexo vaginal, anal, então para essas pessoas, mulheres cisgênero e homens transgênero, tem que tomar comprimido diário só após o 7º dia é que atinge a proteção adequada, que não é 100%, mas é quase 100% de proteção. Para os homens que fazem sexo com homens ou mulheres transgênero que não estão usando o estrogênio no momento, hormônios à base de estrogênio, se eles no primeiro dia tomar 2 comprimidos, somente no primeiro, é uma dose de ataque, tomar 2 comprimidos de uma vez, de 2 a 24 horas após essa tomada, já atingiu a proteção adequada. Eles já estão liberados, ou eles mesmo assim vão ter que. A gente conversa com eles assim, não é bem o liberado, porque a gente recomenda, use preservativo, até porque a PrEP não protege de sífilis, gonorreia, clamídia, não protege das outras. Então a gente sempre orienta o uso combinado com preservativo. Mas se acontecer o sexo sem o uso do preservativo, para o HIV, em 2 a 24 horas após 2 comprimidos de dose de ataque, ele já tem a proteção adequada. E tem algum teste para fazer para poder tomar esse medicamento? Isso, só pode fazer a PrEP as pessoas que não vivem com HIV. As pessoas que vivem com HIV, elas vão se tratar, existe tratamento com antirretrovirais, mas o esquema antirretroviral a gente começa com 3 medicamentos. A gente começa com 2 comprimidos, mas tem 3 antirretrovirais. Então as pessoas que vivem com HIV vão fazer tratamento. A PrEP é para a pessoa que não vive com HIV. Então há necessidade de ter um teste negativo para o HIV, que as unidades de saúde fazem testes rápidos, ficam prontos em 20 minutos. É só procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência. E eles não fazem só para o HIV, não. Faz teste rápido também para sífilis, hepatite B e C. E aí a gente tendo o teste do HIV negativo, essa pessoa já, se ela está se sentindo no risco, tem mais de 15 anos e acima de 35 quilos, ela pode começar a PrEP. E essa medicação é gratuita? Essa medicação é gratuita. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde garante a medicação. Existe também em farmácias particulares para vender. Mas na minha concepção, eu penso, nós temos o medicamento gratuito, o SUS e as unidades de saúde particulares também fazem o acompanhamento, e mesmo sendo acompanhado em unidades particulares, eles podem receber a prescrição, a receita, e eles vão na unidade de saúde do SUS e eles pegam o medicamento de forma gratuita. E quais são os efeitos colaterais, doutor? São antirretrovirais. Ali, a PrEP é um comprimido por dia, mas nesse comprimido tem 2 antirretrovirais. São medicamentos contra o vírus. Ou seja, é para proteger a pessoa de se infectar do vírus HIV. Então, são medicamentos que têm efeitos colaterais.
mas eles são muito bem seguros no sentido de que é muito difícil a pessoa ter efeitos colaterais graves. Isso é muito raro. O que normalmente uma pessoa ou outra relata, às vezes é um incômodo, um desconforto, um pouco de náusea, não chega nem a vomitar. Dificilmente fazem alergia à medicação. A longo prazo, quem tem mais idade, comorbidade, quem tem, por exemplo, diabetes, problemas ósseos, problemas renais, essas pessoas têm um risco um pouco mais elevado do medicamento deixar os rins funcionando um pouco mais lento. Então, um dos efeitos colaterais da medicação é reduzir a função renal a longo prazo para determinadas pessoas, não é para todo mundo. Então, é muito seguro, não tem que ter medo do uso da medicação. O que tem que fazer é o acompanhamento médico e os exames frequentemente. Bacana. E o que é PrEP sob demanda? Então, determinadas pessoas conversam conosco exatamente isso. Eu preciso tomar o comprimido todos os dias se eu vou me expor, por exemplo. Eu tenho uma atividade sexual uma vez por semana, uma vez por mês. Eu preciso tomar um comprimido todos os dias, 30 comprimidos no mês, por causa de uma relação sexual. A PrEP sob demanda é para determinadas pessoas que têm uma atividade sexual menos ativa e que ainda está com estudos comprovando apenas para homens que fazem sexo com homens e mulheres transgêneros que não estão usando hormônio à base de estrogênio. Então, para essas pessoas, tem essa opção, se elas quiserem, Sim. de fazer a PrEP sob demanda. Seria, quando é que vai acontecer a relação sexual? Vai acontecer sexta-feira à noite. Então, de 2 a 24 horas antes, você faz a dose de ataque. 2 comprimidos, de uma vez. Use preservativo. Mas pode acontecer sem querer da relação não acontecer o uso do preservativo. E aí acontece o sexo sexta-noite. Aí no sábado, 24 horas após esses 2 comprimidos, toma um comprimido. E depois no domingo, 48 horas após esses 2 comprimidos, toma mais um. É um esquema de 2 antes do sexo, 2 horas depois, a 24 horas depois acontece o sexo, um. Fechou. Então Essa é a tem PrEP que sob se demanda. organizar para fazer o sexo. Tem que ter. Não dá para acordar e falar, vou fazer agora. Isso, tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Até para fazer, tem que ter disciplina. Não pode errar. Exato. Isso aí. Bacana. Então, doutor, por que é importante a gente informar sobre a PrEP? Sabe que a infecção pelo HIV, a gente tem casos desde o início dos anos 80. Então, há mais de 40 anos, a gente passa por uma epidemia mundial de novos casos de HIV. Mesmo que a gente tenha tido uma redução discreta de número de novos casos, a gente ainda vê crescer muito casos novos, principalmente em jovens, adolescentes ou pessoas até com mais idade. Ou seja, novos casos de HIV podem ser evitados com o uso do preservativo, mas também se a gente tem essa arma a mais da prevenção. Existe também a PrEP, que é após a exposição sexual, mas existe a PrEP, que é a pré. Então, fazer o uso da PrEP, você reduz novos casos de HIV. Quando, por exemplo, eu atendo, chegou um rapaz novo, 17, 18 anos, e ele descobriu, eu agora estou vivendo com HIV. Tudo bem, a gente vai cuidar dessa pessoa, existem antirretrovirais para isso, tratamento, e a gente consegue controlar se ele tomar direitinho. Mas se ele tivesse sido informado melhor que existe essa maneira de se prevenir, ele não sabia que existe a PrEP. A PrEP está aí. Ele poderia estar tomando a PrEP e, quem sabe, hoje ele não precisaria estar vivendo com HIV. Bacana. Realmente, a maioria da população não sabe da PrEP. Exato, eu acho que se a gente divulga e a gente consegue passar para as pessoas, você é uma pessoa sexualmente ativa, você olhe para você mesmo, você acha que tem o risco de se infectar pelo HIV? Tem algumas pessoas que procuram a gente porque acabaram adquirindo outras infecções sexualmente transmissíveis. Por exemplo, teve gente que chega e fala, peguei sífilis. A sífilis tem cura, a gente faz o tratamento.
geralmente com um antibiótico injetável, e a gente resolveu. Aí essa pessoa volta, outra sífilis ou gonorreia, aí a gente vai e trata. Essa pessoa, fazendo o teste agora, pode não estar vivendo com HIV, mas essa pessoa está se expondo sem o uso de preservativo, está adquirindo infecções sexualmente transmissíveis. Algum momento ela vai acabar voltando com o teste de HIV positivo e agora vai ter que conviver com HIV. Então, você se sente no risco? Você olhe para si. Eu posso uma maneira a mais de me proteger, use preservativo, mas tem uma maneira a mais de me proteger tomando o comprimido, eu posso me sentir mais seguro. Bacana. E só existe comprimido mesmo? A PrEP, a profilaxia pré-exposição, está sendo testada para outras tecnologias. Por exemplo, a Anvisa aqui no Brasil já aprovou um antirretroviral injetável de forma intramuscular. Então a gente tem uma injeção intramuscular aprovada pela Anvisa no Brasil, mas ainda não é disponibilizada. A gente ainda não tem, por exemplo, disponível pelo SUS. E a pessoa, essa injeção ela é aplicada a cada 2 meses no glúteo. Estamos investigando se pode fazer em outros músculos, como o vasto lateral da coxa. A gente está investigando também se pode a cada 3 meses, se tem o mesmo efeito. Então, tem a injeção. Doutor, tem gente que fala que a PrEP aumenta as ISTs. Na verdade, isso depende muito do hábito da pessoa, né? As ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, estão aumentando em todas as populações. Não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Em pessoas que fazem uso de PrEP e em pessoas que não fazem uso de PrEP. O aumento das infecções sexualmente transmissíveis está relacionado ao hábito das pessoas não usarem o preservativo. A PrEP ela é recomendada para ser feita junto com o uso do preservativo. A gente sempre recomenda porque a PrEP vai proteger para o HIV, não as ISTs. As outras ISTs. Só que o que acontece é que quem faz o uso da PrEP, essas pessoas estão vindo à consulta regularmente. E a gente acaba fazendo mais testes e a gente acaba investigando mais. E a gente acaba descobrindo mais. Então essas pessoas vêm, elas são orientadas mais vezes. Quando a gente detecta IST, a gente vai e trata. Enquanto pessoas que não fazem uso da PrEP, e também não fazem uso do preservativo, acabam adquirindo IST e não estão sabendo, e elas continuam também transmitindo essas outras ISTs. Então é só por causa da frequência que eu tenho no médico. Também, assim, pelo hábito do uso do preservativo, o ideal é que todos utilizem, mas é importante sempre procurar o médico para poder fazer os exames, investigar, ser avaliado, examinado. Então, estou aproveitando que o senhor está aqui nesse bate-papo. O que é o Mpox? Por que está falando? Por que está na mídia? É o assunto do momento. Nos esclareça, por favor. Isso. A Organização Mundial de Saúde, essa semana, nos alertou a Mpox, que a gente chamava antes, né, de varíola do macaco ou monkeypox, agora corretamente chamada de Mpox. É uma infecção, o infectologista também pode cuidar disso. Da varíola, é um vírus da varíola, é uma variante desse vírus da varíola que causa lesões cutâneas que podem ser apenas, às vezes, na genitália, no pênis, vagina, ânus, às vezes pelo corpo inteiro. São lesões diferentes tipos, máculas, pápulas, vesículas, crostas. Ela lembra muito assim uma mistura de catapora com herpes, elas são dolorosas. Essas lesões, essa infecção, ela é transmitida pelo contato direto da pessoa com pessoa, pode ser o contato com fluidos corporais da pessoa, por exemplo, gotículas também respiratórias. É óbvio que acontece com mais frequência em quem que está mais próximo um do outro, com contato mais íntimo, mais próximo. E essa pessoa se infectando, ela vai desenvolver essas lesões que são dolorosas e transmite para os outros. Até contatos indiretos, ou seja, por exemplo, roupa de cama
também pode transmitir. Então, essas pessoas devem ser orientadas. A gente faz o teste, a gente faz o teste da própria lesão da pele, a gente pesquisa o que a gente chama de PCR para o Mpox, e essa pessoa deve ser isolada no sentido de ela tem que ficar em isolamento em domicílio, ela tem que ficar em casa por um período de 2 a 4 semanas até que todas as lesões estejam sequinhas. Ela não pode ir para o trabalho com ele, porque senão pode passar para as outras pessoas. A maioria da população não está vacinada para varíola. A vacina da varíola, que foi dada lá até os anos 70, a gente também não tem informação se ela é capaz de proteger deste tipo de vírus que está circulando no momento. Vacina existe, é indicado para profissionais da saúde e algumas pessoas que têm maior risco de se infectar pela Mpox, como pessoas que vivem com HIV, mas no momento o Ministério da Saúde ainda está adquirindo mais vacinas, a gente ainda não está agora em agosto de 2024 com ela disponível no momento no SUS, ainda não, eles vão evoluir com isso. Então, como se prevenir? O ideal é a gente evitar o contato íntimo, próximo com outras pessoas que estejam apresentando suspeita, lesões suspeitas de pele. E as pessoas que estejam doentes, que estejam com a infecção, Mpox, essas têm que se afastar, tem que fazer o isolamento. A gente, na suspeita, o ideal é a gente sempre deixar o ambiente limpo, lembra um pouco o Covid, né? A gente tem que deixar o ambiente higienizado, higienize sempre as suas mãos. Se você estiver próximo de uma pessoa que esteja com lesões, o uso de máscara é importante. E a pessoa que esteja doente, ela deve ser isolada em domicílio. Doutor, e depois da Covid, Mpox, né, como diz a música aí, o pulso da pulso, e a gente vamos em frente, não é mesmo? E o infectologista não tem paz. As doenças infecciosas, elas não param. A gente está sempre aprendendo, sempre coisa nova para a gente superar, vacinas, para poder investigar, enfim. A gente vai seguindo adiante. Vamos embora. Doutor Gustavo, adoramos o nosso bate-papo. Muito obrigado por vir aqui com essa paciência. Nós olhamos para ele e sentimos o quê, Lara? Tranquilidade, com certeza. Tranquilidade. Tá infecção, mas tudo muito tranquilo, doutor. E aí tem esperança. Não, eu que agradeço. Eu estou atendendo lá na Policlínica São Francisco de Paula, sempre aos sábados de manhã, a partir das 8 horas da manhã, até... Eu convido as pessoas, se você está ou com algum quadro que você suspeita de infecção, você quer retirar dúvidas, você pode ou procurar o posto de saúde mais próximo da sua casa, ou um médico que você já tem confiança, que você já acompanha, ou pode me procurar lá na Policlínica São Francisco de Paula aos sábados de manhã. Será um prazer poder orientar. Obrigada a todos pela companhia. Esse foi o nosso primeiro podcast. Saúde entre nós. Continue nos seguindo lá nas nossas redes sociais. Queremos agradecer os nossos patrocinadores, Policlínica São Francisco de Paula, Policlínica Menino Jesus e a Policard Pet. Obrigada a todos e até a próxima.